Deus é e está em sua palavra. Em São João, capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O verbo aqui significa palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Deus é a palavra. Agora, o que é a palavra? A palavra é este logos, esta luz que saiu de Deus. Esta luz, esta parte, como diz o irmão Branham na mensagem de perguntas e respostas sobre Gênesis, parágrafo 13, a parte de Deus que começou a se desenvolver em algo para que os seres humanos pudessem ter algum tipo de ideia do que isto era. Isso era uma luz movendo-se, era a palavra de Deus. A palavra de Deus é o Logos. A palavra de Deus é aquela luz que através dela foram feitas todas as coisas. Esta palavra transformou-se na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. A palavra, a plenitude da palavra se fez carne quando ele veio e nasceu do ventre da irmã Maria, a Virgem Maria. Então, como diz Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. São Paulo está dando um parecer de toda a trajetória da palavra, de toda a trajetória do Logos. O irmão Branham diz na mensagem Provando Sua Palavra, 222, esta mensagem, porque nós temos duas mensagens intituladas Provando a Sua Palavra, esta mensagem ela foi pregada no dia 16 de agosto de 1964, no parágrafo 222, irmão Branham diz: o que ele fará quando vemos acontecer? Veja isso da mesma forma quando ele esteve aqui no princípio. A coluna de fogo. A coluna de fogo, agora palavras minhas, a coluna de fogo é o Logos. A coluna de fogo é a palavra. A coluna de fogo é o nosso Deus. E Deus, ele está nesta coluna de fogo. Ele está neste Logos. Esta é a aparência visível de Deus. Quando nós vamos falar sobre a palavra, estamos falando exatamente sobre esta luz que pairou sobre Israel durante toda a trajetória da saída deles do Egito até Canaã. Esta luz que derrubou São Paulo quando ele ia a caminho de Damasco. Esta luz é a palavra, esta luz é o Logos, esta luz é o nosso Deus. Esta luz se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua aparência, nossas mãos puderam tocar na palavra da vida, quando esta palavra se fez carne. Todo o Velho Testamento foram partes desta luz, foram partes desta palavra, até que na pessoa bendita do Senhor Jesus, nós temos a palavra em plenitude, não somente uma porção, ensina o irmão Branham, mas toda a plenitude da palavra esteve materializada na pessoa do Senhor Jesus, ou seja, o Logos completo esteve dentro daquele homem que nasceu na manjedoura, cresceu, operou milagres, nunca ninguém falou como ele, nunca ninguém agiu como ele, nunca ninguém amou como ele, nunca ninguém teve poder para, assim como ele, dar sua vida e restituí-la de volta para poder ser um cordeiro para a remissão daqueles dos quais Deus tinha pensado em trazer a existência antes da fundação do mundo. Mas o foco que nós queremos dizer é sobre a palavra. A luz é a palavra. O Logos é a palavra. Porque Jesus, depois de subir ao céu, ele retornou à palavra. Ele retornou ao Logos. O irmão Branham diz que o seu corpo, aquele corpo que ele usou e que ele subiu e já glorificado, transformado, ele foi colocado à destra
de Deus, à destra do Pai, ou seja, ele ocupou a aparência visível de Deus no céu. Então, ele voltando agora à forma original para poder continuar um trabalho, para poder produzir uma noiva para este Filho Jesus, para poder produzir uma noiva para si mesmo, uma noiva que também pudesse ser a palavra, assim como ele foi a palavra no Filho. Ele também queria produzir uma noiva na qual ele pudesse habitar na plenitude em carne humana. Então vemos aqui, vamos seguir comprovando sua palavra 222. Note que coisa, provando que ele é Hebreus 13:8. Agora, o que significa Hebreus 13:8, meus irmãos? Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. Razoavelmente, por um pensamento carnal, nós vamos dissertar que Jesus sendo o mesmo ontem, significa, ontem, hoje e eternamente, significa que o que ele fez lá nos dias em que ele viveu em carne humana, ele pode fazer aqui, significa que ele está no nosso meio, fazendo milagres, curando enfermos, nos guiando, nos orientando, derramando o seu Espírito Santo. Não é isso que significa Hebreus 13:8. De uma forma poética, até pode parecer isso o significado e não estaria errado, mas o real significado de Hebreus 13:8 diz, irmão Brana, Jesus Cristo, 222, provando a sua palavra, é o mesmo ontem e hoje e eternamente. O que foi isso? O irmão Brana está perguntando, o que foi isso? O que significa Hebreus 13:8, ontem, hoje e eternamente? Significa que o que foi isso? Jesus Cristo mesmo ontem era Cristo que estava no deserto com Moisés. Jesus Cristo ontem foi a palavra, aquela coluna de fogo, aquele Logos com Moisés no deserto. Nós sabemos que Moisés, enquanto apacentava o rebanho, ele olhou para um monte e viu aquela coluna de fogo. Ele viu uma sarça ardendo e não se consumia. Era a manifestação de Jesus Cristo ontem. E ele foi chamado para ter uma conferência com a palavra, com a luz, com o Logos, com Deus. Então, irmão Breno diz, o que foi Jesus Cristo ontem? Era Cristo que estava no deserto com Moisés. Era Cristo, porque nós lemos na Bíblia que à noite ele era uma coluna de luz, ele era uma coluna de fogo que pairava sobre Israel. Era a presença daquele Deus todo-poderoso pairando, protegendo o seu povo. Durante o dia ele era uma nuvem, os protegia do calor, e ao mesmo tempo em que dava proteção, os guiava, os orientava. Quando aquela luz se movia, eles também se moviam. Quando a palavra se move, nós também temos que nos mover. Ensina o irmão Brana, não é? Então, Jesus Cristo mesmo ontem, voltamos a ler, que era Cristo que estava no deserto com Moisés. Quantos sabem que a Bíblia disse isso? Ontem foi Cristo quando Paulo estava falando aqui hoje. Agora, ontem foi Cristo com Moisés. Hoje era nos dias em que ele manifestou, quando o apóstolo São Paulo estava escrevendo o livro de Hebreus. Ele é o mesmo ontem, hoje. São Paulo falando hoje. Ele é o mesmo hoje. E ele será eternamente. Veja, foi ontem, quando esteve com Moisés no deserto. Foi ontem. Foi Cristo quando Paulo estava falando aqui hoje. Você crê nisso? No Novo Testamento, a irmã Brana diz, então o Filho do Homem, o mesmo Cristo no último dia, está vendo muito bem, ontem, hoje e eternamente, ontem com Moisés, ontem, hoje a palavra com Paulo e eternamente com Brana. Jesus Cristo é o mesmo ontem com Moisés, é o mesmo hoje com Paulo e é o mesmo eternamente com Brana. A palavra, o Logos, a visibilidade de Deus manifestada entre o seu povo. Nós podemos ver também, para poder ter mais uma testemunha, na mensagem do terceiro Êxodo, parágrafo 266, irmão Brana diz aqui, ele prometeu a mesma coisa no Êxodo dos últimos dias. A própria mensagem que o irmão Brana está pregando, o terceiro Êxodo, porque são 3 êxodos. O primeiro êxodo foi quando o povo de Israel saiu do Egito em direção a Canaã. O segundo êxodo foi quando a igreja foi chamada a deixar as tradições judaicas
para poder aceitar o evangelho das boas novas de salvação através da manifestação do Senhor Jesus. Foi a manifestação da coluna de fogo, da palavra, foi a manifestação da luz com Moisés para tirar o povo de Israel lá do Egito. Foi a mesma palavra, a mesma coluna de fogo nos dias de Paulo para tirar o povo daquelas tradições judaicas e aceitar a fé no Senhor Jesus. Agora o último êxodo é onde a palavra manifesta outra vez. Eu gostaria que os irmãos tivessem em mente que quando estamos falando sobre palavra, nós não estamos nos referindo à Bíblia como um livro escrito, embora ela seja a palavra, porque ela foi produto desta luz, ela foi produto desta palavra espiritual, desta palavra que é o corpo teofânico de Deus, desta glória. Esta glória produziu este livro, que são palavras da palavra, são frases redigidas pela palavra. Então, de toda forma, de uma forma secundária, a Bíblia é a palavra. Mas, quando eu estou falando aqui a palavra, estou me referindo à coluna de fogo, à luz. Porque nós precisamos ter um entendimento que essa luz, que esse logos, essa visibilidade de Deus, é uma honra, é um privilégio tê-lo conosco no nosso meio. Significa que não estaríamos desorientados, significa que não estaríamos errados na jornada. Neste terceiro êxodo agora, esta luz, esta palavra, manifestou com Brana, com este último profeta que encabeça a noiva de todas as eras. Ele veio para dar fim ao evangelho, para dar fim à construção do corpo do Senhor Jesus, o qual é sua noiva. Porque o noivo já havia manifestado, a palavra já tinha habitado plenamente, em sua plenitude, naquele homem, o Senhor Jesus Cristo. Mas agora ele pôs-se a trabalhar para formar uma noiva, uma companheira para o Senhor Jesus. E ela tem que ser formada do mesmo material. Quando ela estiver pronta, o que nós cremos que já esteve nos dias da voz do sétimo anjo, porque foi ao sétimo anjo que Jesus, que Deus, revelou todos os seus segredos. Irmão Brand diz na mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado, que ele está sussurrando os seus segredos ao ouvido da sua esposa. Era a palavra, que é o Senhor Jesus, que é a coluna de fogo, sussurrando os seus segredos ao ouvido de Brana. Brana é o sétimo anjo. Brana é a conclusão da noiva. Brana é essa esposa do Cordeiro que agora está pronta. A sua noiva já se aprontou. A sua igreja já se aprontou. O Senhor Jesus veio, desceu conforme Apocalipse 10. A palavra desceu. Note, meus irmãos, o que eu estou falando. A palavra, a luz, o Logos, desceu em Apocalipse 10 e uniu-se com sua noiva. Uniu-se com o sétimo anjo. E os dois tornaram-se um. Voltemos a ler aqui o terceiro Êxodo 266, para podermos unir com o Provando Sua Palavra 222. Não é, ele prometeu a mesma coisa no êxodo dos últimos dias. Ele não pode mudar isso. E por prova científica, agora o irmão Brandt estava falando sobre aquela fotografia que foi tirada em 1950, lá em Houston, e que a câmera captou a presença da palavra, a presença da luz, a presença do nosso Deus. Então o irmão Brandt está dizendo, e por prova científica, pelo testemunho do Espírito, pelas obras do Espírito, nós vemos hoje a grande coluna de fogo movendo-se entre nós, e os sinais e prodígios da ressurreição de Jesus Cristo, chamando o povo de um denominacionalismo à presença de Jesus Cristo, para viver indo a uma terra. Não há engano, amigos, não é o que eu estou dizendo, eu sou apenas seu irmão, mas é o que Deus está provando para vocês. O que torna isto a verdade? A mesma coluna de fogo que ele usou para os outros dois, a mesma coluna de fogo que ele usou para Moisés e para Paulo, ele a trouxe entre vocês e provou-a por meio científico. Jesus Cristo mesmo ontem, hoje
e eternamente. Jesus Cristo com Moisés, Jesus Cristo com Paulo e Jesus Cristo com Brana. E encerrou-se, porque em Brana concluiu-se tudo, todo o trabalho de Deus concluiu-se na pessoa do irmão Brana. Não há mais uma coluna de fogo pairando sobre a cabeça de qualquer outro homem na face da terra. Não temos escritura para isso. Por isso, irmão Brana diz na era de Pérgamo 56, a palavra está na noiva, como esteve em Maria. A palavra, a coluna de fogo. Note, meus irmãos, volto a chamar a atenção dos irmãos, quando estou falando a palavra, estou falando a coluna de fogo, não estou falando a Bíblia. Porque daí podemos ter uma orientação distorcida. Quando dizemos a palavra está na noiva, significa que a noiva crê em toda a Bíblia. Sim, secundariamente também significa, mas eu estou falando que a coluna de fogo, a luz, o Logos, o Criador, ele está na noiva. O irmão Branco está dizendo, a palavra está na noiva, significa que a palavra desceu, significa que a luz desceu, significa que a coluna de fogo desceu e se encarnou, se materializou. Cristo é o mistério de Deus revelado, 207. Vocês notaram quando aquele anjo à direita vinha descendo e se materializando? Falando a respeito daquela fotografia que foi tirada no dia 28 de fevereiro de 1963 e foi publicado pelas revistas Life e Science. A vinda, o Monte Pôr do Sol, Apocalipse 10. Qual é a atração sobre a montanha? Parágrafo 148. O que aconteceu sobre o Monte Pôr do Sol? Deus cumprindo sua palavra prometida de Apocalipse 10, e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Esse anjo forte é a palavra de Deus. Esse anjo forte é a coluna de fogo. Esse anjo forte é a luz. E a luz precisa de matéria. E a palavra se fez carne, diz irmão Brana, conforme Malaquias 4 e São Lucas 17, na mensagem obra-prima, parágrafo 170. A palavra se fez carne, o Logos se fez carne, a coluna de fogo se fez carne, o Deus Todo-Poderoso se fez carne, conforme Malaquias 4, e Malaquias 4 tem um nome, a palavra tem um nome, a luz tem um nome, a coluna de fogo tem um nome, porque um homem, quando ele escolhe uma esposa, quando ele escolheu sua igreja, ele lhe deu o seu nome para a igreja não chamou Jesus, Malaquias 4 não chamou Jesus, o homem que cumpriu Malaquias 4 não chama Jesus, o homem que cumpriu São Lucas 17:30 não chama Jesus, este indivíduo da noiva chamou Brana, a palavra está em Brana, a palavra está na noiva, porque a palavra também tem um nome, e para revelar o seu nome ele manifesta através da noiva. Ele não pôde revelar com Moisés. Moisés queria saber o nome da palavra e perguntou, diga-me qual é o teu nome, quando os filhos de Israel perguntar qual é o teu nome, qual foi o nome do Deus que te enviou? Ele disse, eu sou, não podia revelar. Ele não podia revelar a Paulo, ele simplesmente disse a Paulo, eu sou Jesus. Mas, nos últimos dias, no terceiro êxito, de acordo com Apocalipse 10, para cumprir sua promessa de que ele revelaria o seu novo nome, a palavra está na noiva, a palavra está na Brana, como esteve em Maria. Meus irmãos, eu gostaria que todos pudessem compreender, que todos pudessem crer, que todos pudessem amar a sua vinda, porque há promessas para quem ama a sua vinda. Para encerrarmos, 299, o desvelar de Deus. A mesma coluna de fogo que veio sobre esses homens que escreveram a Bíblia, é a mesma coluna de fogo aqui hoje, interpretando a Bíblia, a palavra. A mesma palavra que veio sobre os homens que escreveram a Bíblia, é a mesma palavra que está interpretando a Bíblia. Parágrafo 300. Vamos encerrar, 301. Nestes últimos dias, o desvelar de Deus, de ver aquela mesma coluna de fogo bem entre nós, falando a mesma palavra. Não somente isso, mas interpretando-a ao fazê-la manifesta. Deus é o seu próprio intérprete. Ele se auto-interpretou quando veio e materializou-se no sétimo anjo, na sua noiva. Ali revelou o seu novo nome e revelou todos os mistérios que os profetas do Velho Testamento não puderam saber,
mas nós, pela sua bendita graça, hoje tomamos conhecimento. Deus abençoe a todos.